Bem-vindos ao canal Terror e Mistérios. Prepare-se para histórias sombrias que vão arrepiar você. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Agora, apague as luzes, coloque os fones e bora pro terror. História 1: Na caixa no sótão. Quando minha tia-avó faleceu, a responsabilidade de limpar sua casa caiu sobre mim. Era um lugar antigo, cheio de móveis empoeirados, baús trancados e prateleiras abarrotadas de livros. Apesar do ar nostálgico, a casa tinha algo de inquietante, como se o tempo tivesse parado. Entre os cômodos, o sótão era o mais estranho. A porta estava trancada, e ninguém sabia onde a chave estava. Depois de dias vasculhando a casa, encontrei a chave em uma gaveta do quarto principal. Decidi subir ao sótão naquela mesma tarde. A escada de madeira rangeu sob meus pés, e o cheiro de mofo se intensificou à medida que eu avançava. O espaço era apertado, cheio de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis. No fundo, encontrei uma pequena caixa de madeira, desgastada pelo tempo, com um cadeado enferrujado. Havia algo gravado na tampa: "Não abra". Aquilo me deixou curioso, mas, ao mesmo tempo, nervoso. Por que minha tia-avó teria guardado uma caixa como essa? Peguei-a e desci as escadas, decidido a descobrir o que havia dentro. Usei uma chave de fenda para quebrar o cadeado. Assim que a tampa abriu, um cheiro forte de terra úmida encheu o ar, e um arrepio percorreu minha espinha. Dentro, havia um punhado de cartas e uma boneca pequena, feita de tecido, com olhos de vidro que pareciam brilhantes demais para algo tão velho. As cartas estavam escritas em uma caligrafia apressada e falavam sobre sonhos estranhos, sussurros na noite e a sensação de ser observado. Uma frase, em particular, ficou marcada em minha mente: "Ela está na caixa, mas não para sempre". Tentei ignorar o desconforto e guardei a boneca em uma gaveta, mas, naquela noite, o pesadelo começou. Acordei por volta das 3 da manhã com um som baixo de algo caindo no chão. Levantei-me para verificar e encontrei a gaveta aberta e a boneca sentada no meio do quarto. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que talvez eu tivesse deixado a gaveta mal fechada, mas, enquanto me aproximava para pegar a boneca, ouvi um leve sussurro: "Por que me tirou de lá?". Joguei a boneca de volta na caixa e a levei para o porão, mas, durante a noite, acordei novamente. A boneca estava na cadeira ao lado da minha cama, inclinada para a frente, como se estivesse me observando. O medo tomou conta de mim. Decidi que precisava me livrar dela. Na manhã seguinte, dirigi até uma floresta próxima e enterrei a boneca junto com a caixa. Por alguns dias, tudo parecia voltar ao normal, mas, uma semana depois, acordei com um som de arranhões vindo do sótão. Subi com hesitação e encontrei a caixa lá novamente, intacta, como se nunca tivesse sido removida. Desta vez, não tive coragem de abri-la. Fechei a porta do sótão e chamei um padre para abençoar a casa. O sótão foi lacrado, e desde então, evito pensar sobre o que aconteceu. Mas, às vezes, durante a noite, ouço o som de pequenos passos acima do teto, como se algo estivesse andando por lá. E, em meus sonhos, vejo a boneca, com seus olhos brilhantes, sussurrando: "Você não pode me esconder para sempre". História 2: O visitante noturno. Quando aluguei minha nova casa em um bairro tranquilo, achei que finalmente teria a paz que procurava. Era uma casa simples, cercada por árvores e com um pequeno jardim. A primeira semana foi tranquila, mas na segunda noite, algo estranho aconteceu. Por volta das 3 da manhã, acordei com a sensação de que alguém estava do lado de fora. Levantei-me e fui até a janela da sala, mas não vi nada. O jardim estava quieto, iluminado apenas pela luz da lua. Voltei para a cama, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Na noite seguinte, o barulho começou. Era um som baixo, como se alguém estivesse andando pelo jardim.
Olhei novamente pela janela e, desta vez, vi uma figura parada perto da cerca. Era alta e magra, com um chapéu que escondia seu rosto. Fiquei parado, tentando entender o que estava vendo, mas, assim que pisquei, a figura desapareceu. No dia seguinte, perguntei aos vizinhos se haviam notado algo estranho, mas ninguém sabia do que eu estava falando. Uma das vizinhas, uma senhora idosa, me olhou com um semblante preocupado. "Você viu o homem do chapéu?" perguntou ela, quase sussurrando. "Se viu, não olhe para ele de novo. Ele volta." Achei que fosse apenas uma superstição local, mas, naquela noite, os passos voltaram, agora mais altos e mais próximos da casa. Quando olhei pela janela novamente, a figura estava ali, no meio do jardim, olhando diretamente para mim. Apesar do chapéu cobrir seu rosto, senti que seus olhos estavam fixos em mim. De repente, ele começou a andar na minha direção, os passos lentos mais decididos. Fechei as cortinas e tranquei a porta, tentando ignorar o som dos passos. Mas, minutos depois, ouvi batidas leves na janela da sala. Meu coração disparou. Peguei meu celular e liguei para a polícia, mas, quando chegaram, não encontraram ninguém. O jardim estava vazio, e nenhuma pegada foi encontrada no chão molhado. Decidi instalar câmeras de segurança no dia seguinte. Naquela noite, enquanto revisava as imagens, vi algo que me fez gelar. Por volta das 3 da manhã, a figura apareceu no canto da tela, parada perto da cerca, como antes. Mas, desta vez, ela parecia estar olhando diretamente para a câmera. Lentamente, ele começou a andar em direção à casa, mas, assim que chegou perto demais, a câmera ficou estática. Na manhã seguinte, encontrei marcas no vidro da janela da sala, como se dedos longos e finos tivessem sido pressionados contra ela. Decidi que não podia mais ficar ali e comecei a arrumar minhas coisas para sair. Mas, na última noite, algo ainda mais assustador aconteceu. Por volta das 3 da manhã, acordei com o som de passos dentro da casa. Levantei-me, tentando não fazer barulho, e peguei uma lanterna. O som vinha da sala. Quando cheguei lá, vi a figura parada no meio do cômodo, com o chapéu inclinado para o lado e os braços pendendo de forma antinatural. Antes que eu pudesse reagir, ele inclinou a cabeça e, em um sussurro baixo, disse: "Você não deveria ter olhado." Corri para fora da casa e nunca mais voltei. Mesmo agora, anos depois, ainda sonho com o homem do chapéu, parado ao lado da minha cama, esperando. E, às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que ele ainda está lá, me observando. História 3: A criança no campo. Minha família sempre teve uma casa de campo, um lugar afastado da cidade, rodeado por árvores altas e campos abertos. Passávamos os verões lá, e, quando criança, eu adorava explorar cada canto daquele terreno. Mas havia uma área que meus pais sempre me proibiam de visitar, um pequeno campo vazio nos fundos, onde o mato crescia alto e um antigo espantalho de aparência desgastada estava sempre posicionado. Eles diziam que aquele lugar era perigoso, mas nunca explicaram o motivo. Anos depois, quando herdei a casa, voltei para passar alguns dias sozinho. O campo parecia mais assustador do que eu lembrava. O espantalho ainda estava lá, inclinado para a frente, com roupas rasgadas e um chapéu sujo. O silêncio naquela área era estranho, quase sufocante, mas eu sentia uma curiosidade crescente de explorar. Na primeira noite, enquanto descansava na sala, ouvi algo que parecia uma risada infantil, baixa e distante. Fui até a janela, mas não vi nada. O som parecia vir do campo. Decidi ignorar e voltei para a cama, mas, durante a madrugada, acordei com uma sensação estranha. Olhei pela janela e vi algo se movendo no campo. Uma figura pequena, que parecia ser de uma criança, corria entre o mato alto, desaparecendo atrás do espantalho. No dia seguinte, fui até ao campo para investigar. Quanto mais me aproximava, mais o silêncio ficava opressivo.
O espantalho parecia diferente, e sua cabeça, feita de pano, estava virada diretamente para a casa, como se estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não havia sinais da criança que eu tinha visto. Só o mato alto balançava levemente, mesmo sem vento. Naquela noite, o som da risada voltou, agora mais alto. Saí para o alpendre e, com uma lanterna, iluminei o campo. A figura estava lá novamente, mas desta vez não se movia. Parecia estar parada ao lado do espantalho, segurando sua mão de palha. Meus olhos se arregalaram quando percebi que a cabeça do espantalho estava inclinada para baixo, como se estivesse olhando para a criança. Corri para dentro e tranquei todas as portas. O som da risada continuou, intercalado por leves batidas nas janelas, como se alguém estivesse tentando entrar. Quando finalmente criei coragem para olhar, vi a criança do lado de fora. Seu rosto estava parcialmente coberto por sombras, mas seus olhos brilhavam, e sua mão ainda segurava um pedaço de palha. A figura sorriu e desapareceu no escuro. No dia seguinte, decidi que precisava remover o espantalho. Peguei um machado e fui até o campo. Quando derrubei, um cheiro forte de terra podre invadiu o ar, e algo caiu de dentro dele. Era uma boneca feita de pano, suja e rasgada, mas com olhos costurados que pareciam me observar. Enterrei tudo no campo, incluindo a boneca, e voltei para casa. Mas, naquela noite, o som voltou, agora mais perto. A risada não vinha mais do campo, parecia vir do quarto onde eu estava. Quando olhei para a porta, vi marcas de mãos pequenas e sujas, como se uma criança tivesse tentado abri-la. E, na janela, uma figura familiar se destacou contra a escuridão. A criança estava lá, segurando a boneca de pano, e sussurrou: "Por que você nos deixou aqui?" Desde então, vendi a casa e nunca mais voltei. Mas, às vezes, em noites silenciosas, ainda ouço a risada infantil ecoando na minha mente, como se o campo ainda me chamasse de volta. História 4, Na Voz na Parede. Quando aluguei o pequeno apartamento no centro da cidade, fiquei encantado com seu charme antigo. O lugar tinha tijolos expostos, janelas altas e um silêncio que me parecia quase reconfortante, em contraste com o caos lá fora. Mas, logo na primeira semana, percebi que havia algo estranho nas paredes. À noite, quando tudo estava silencioso, ouvi um som baixo, como um murmúrio distante. Achei que fossem os vizinhos, mas o som vinha claramente da parede ao lado da minha cama. Na segunda noite, o murmúrio ficou mais claro. Era uma voz baixa e arrastada, falando palavras que eu não conseguia entender. Encostei o ouvido na parede, tentando identificar o que era, mas o som parou assim que fiz isso. Decidi ignorar, achando que talvez fosse apenas um encanamento ou algo semelhante. No entanto, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Sempre à mesma hora, por volta da meia-noite, o murmúrio voltava, mas agora parecia mais próximo. Uma noite, enquanto lia na cama, ouvi claramente alguém dizer: "Estou aqui." Meu corpo gelou. Olhei ao redor, mas estava sozinho. O som vinha da parede, agora mais alto, quase como se alguém estivesse do outro lado. Na manhã seguinte, contei ao zelador do prédio, que me olhou com uma expressão séria. Ele disse que o apartamento havia ficado vazio por anos, pois os inquilinos anteriores reclamavam de sons estranhos. Dizem que o antigo proprietário, bom, ele desapareceu dentro desse apartamento, disse o zelador, hesitante. Ninguém sabe o que aconteceu, mas depois disso, as pessoas começaram a ouvir coisas. Decidi investigar. Bati na parede, tentando entender se havia algum espaço oculto ali. O som que retornou era estranho, como se a parede fosse mais oca do que deveria. Peguei uma ferramenta e comecei a remover o reboco, revelando tijolos que pareciam deslocados. Com cuidado, puxei um deles, e o que vi me deixou sem ar. Dentro da parede havia um pequeno compartimento, onde encontrei um caderno antigo e algumas fotos.
As fotos eram de um homem sentado exatamente onde minha cama estava agora. Em cada foto, ele parecia mais magro e mais cansado, até que, na última, seus olhos estavam fundos e seu rosto parecia distorcido. O caderno continha anotações confusas, falando sobre uma voz que ele ouvia na parede. A última entrada dizia: "A voz quer me levar. Se você encontrar isso, não ouça." Naquela noite, os sons voltaram, mais altos do que nunca. A voz dizia meu nome repetidamente, misturando-se com arranhões e batidas na parede. O ar no quarto ficou pesado, e um cheiro de mofo tomou conta do ambiente. Quando me levantei para sair, a parede começou a rachar lentamente, e, por um instante, vi algo se mover dentro dela, e uma sombra longa e disforme, com olhos brilhantes que pareciam me observar. Saí correndo do apartamento e nunca mais voltei. Deixei tudo para trás, mas, às vezes, ainda acordo no meio da noite com a sensação de que a voz está chamando meu nome. E, em sonhos, vejo aquelas rachaduras novamente, como se algo estivesse esperando o momento certo para atravessar a parede e me encontrar. História 5: O espelho do quarto. Quando me mudei para o apartamento antigo, a única mobília que o proprietário deixou foi um espelho grande e ornamentado, pendurado na parede do quarto principal. A moldura dourada era cheia de detalhes, com imagens de anjos e arabescos. Parecia uma peça de museu, mas havia algo nele que me deixava inquieto. Seu reflexo parecia mais escuro do que o ambiente ao redor, como se mostrasse algo além do que estava realmente ali. Na primeira noite, ao me deitar, senti um desconforto estranho. Toda vez que fechava os olhos, parecia ouvir um som baixo vindo do espelho, como um leve arranhar. Acordei no meio da noite com a sensação de que algo me observava. Olhei para o espelho e, por um instante, achei ter visto uma sombra se mover dentro dele, mas quando acendi a luz, não havia nada. No dia seguinte, tentei ignorar o ocorrido. Mas, enquanto me arrumava para o trabalho, notei algo peculiar no reflexo. Ao fundo, vi uma porta que não existia no quarto. Achei que fosse um truque de luz, mas quanto mais olhava, mais clara ela ficava. Era uma porta simples, de madeira escura, que parecia parcialmente aberta, revelando uma escuridão absoluta além dela. Naquela noite, o desconforto cresceu. O som de arranhões ficou mais alto, e o reflexo do espelho parecia mais escuro. De repente, senti uma corrente de ar frio, como se alguém tivesse passado por mim. Olhei para o espelho novamente, e a porta estava completamente aberta agora. Dentro dela, havia uma silhueta alta, imóvel, com olhos brilhando em um tom prateado. Meu corpo ficou paralisado de medo, mas, em um piscar de olhos, a figura desapareceu. Nos dias seguintes, comecei a cobrir o espelho com um lençol, mas o desconforto persistia. À noite, o som de arranhões continuava, e agora parecia vir de dentro do quarto. Uma madrugada, acordei com o som de passos. Minha respiração ficou pesada, e vi, pelo reflexo do espelho coberto, a mesma silhueta parada ao lado da minha cama. Quando me virei, o quarto estava vazio. Desesperado, decidi remover o espelho. Contratei um transportador, mas, ao tentar tirá-lo da parede, ele me olhou com uma expressão estranha. "Este espelho parece estar preso", disse ele, puxando com força, mas o objeto não se movia. No momento em que desistimos, ouvi claramente um sussurro vindo do vidro: "Você não pode me tirar daqui." Com medo de permanecer naquele apartamento, passei a dormir na sala. Mas, mesmo assim, a presença parecia me seguir. Uma noite, ouvi um som de vidro estilhaçando e corri para o quarto. O espelho estava rachado, mas ainda preso à parede. No reflexo fragmentado, vi pedaços da silhueta, como se ela estivesse tentando sair. Desde então, deixei o apartamento. Mas o espelho continua lá, preso à parede, com suas rachaduras formando uma espécie de padrão que lembra olhos. Às vezes, em meus sonhos, vejo a porta do espelho novamente. E a silhueta,
agora mais próxima. Parece sempre me lembrar, você ainda está comigo. História 6, a boneca de porcelana. Minha avó sempre foi uma colecionadora apaixonada por antiguidades. Entre os móveis antigos, relógios parados e caixas de música enferrujadas, havia uma boneca de porcelana que ela mantinha em uma prateleira especial no quarto. A boneca tinha um vestido azul impecável e olhos vívidos que pareciam seguir qualquer um que passasse. Desde criança, aquele objeto me deixava desconfortável. Minha avó, no entanto, dizia que era seu tesouro favorito. Quando ela faleceu, a casa ficou sob minha responsabilidade. Durante a limpeza, decidi me livrar de muitas coisas, mas hesitei com a boneca. Parecia errado jogá-la fora, então a coloquei em uma caixa e a levei para a minha casa. Pensei que ela ficaria esquecida em algum canto, mas logo percebi que não seria tão simples. Na primeira noite, enquanto organizava as caixas, notei algo estranho. A boneca, que eu tinha deixado no porão, estava sentada no sofá da sala. Achei que talvez tivesse confundido os lugares, mas a sensação de que algo estava errado era inegável. Coloquei-a de volta na caixa, fechei bem e a levei novamente ao porão. Na manhã seguinte, encontrei a boneca no topo da escada do porão, inclinada levemente para a frente, como se estivesse me observando. Dessa vez, tive certeza de que não era imaginação. Coloquei a boneca em um saco e a levei para o depósito do bairro, mas, ao voltar para casa, o desconforto persistia. Durante a noite, ouvi passos leves no corredor, mesmo sabendo que estava sozinho. Quando acordei no dia seguinte, a boneca estava na mesa da cozinha. Meu corpo ficou paralisado. O saco havia sido amarrado com força, e o depósito ficava a quilômetros de distância. Não havia explicação lógica para ela estar ali. Decidi que precisava destruí-la. Peguei um martelo e a levei para o quintal, mas, antes que pudesse golpeá-la, ouvi um sussurro. "Por que você quer me machucar?", disse a voz, baixa e infantil. Recuei imediatamente, com as mãos tremendo. A boneca parecia estar sorrindo, algo que eu tinha certeza de que não estava lá antes. Abandonei o martelo e decidi queimar o objeto. Acendi uma fogueira e joguei a boneca nas chamas. O fogo crepitou alto, mas, enquanto ela queimava, ouvi um grito agudo que parecia sair de todos os lugares ao mesmo tempo. Depois disso, as coisas ficaram estranhamente silenciosas. Achei que tudo tinha acabado, mas, naquela noite, acordei com um som de risadas vindo do porão. Desci com cautela e vi algo que me deixou petrificado. No chão, onde a boneca tinha sido colocada pela primeira vez, estava uma pequena marca que parecia um par de pés. E, ao lado, havia um pedaço do vestido azul que deveria ter sido consumido pelas chamas. Desde então, o som de passos e risadas infantis ecoa pela casa em noites silenciosas. Não importa o que eu faça, a sensação de que ela ainda está aqui nunca desaparece. E, às vezes, vejo algo pelo canto do olho, um brilho vítreo que me observa, esperando. História 7, o quadro vivo. Quando herdei a casa dos meus tios-avós, sabia que ela carregava histórias antigas e segredos que ninguém ousava contar. No centro da sala de estar, havia um quadro que parecia dominar o ambiente. Ele retratava uma floresta densa, com árvores altas e retorcidas e um pequeno caminho sinuoso que desaparecia no meio da escuridão. O detalhe mais inquietante era uma silhueta no fundo do quadro, indistinta, mas impossível de ignorar. Ela parecia estar de costas, olhando para o caminho. Minha tia-avó costumava dizer que o quadro tinha vindo com a casa e que nunca havia sido removido. "É parte dela", dizia ela, com um tom que misturava reverência e medo. Quando perguntei o que isso significava, ela apenas balançava a cabeça e mudava de assunto.
Na primeira noite que passei na casa, algo no quadro me incomodou profundamente. Sempre que olhava para ele, sentia que a silhueta estava mais próxima do centro da pintura, como se tivesse se movido. Achei que era apenas minha mente pregando peças, mas, na manhã seguinte, tive certeza de que algo estava errado. As árvores na pintura pareciam diferentes, mais retorcidas, como se tivessem se inclinado em direção ao caminho. Na terceira noite, acordei com um som de algo arranhando. Desci até a sala, iluminando o espaço com a lanterna do celular. O som vinha diretamente do quadro. Quando me aproximei, vi que a silhueta agora estava no meio da pintura, bem no centro do caminho. Sua forma estava mais definida, alta, magra e com braços que pareciam se alongar além do normal. De repente, o som de arranhões ficou mais alto, e o vidro do quadro começou a tremer. Recuei, com o coração disparado, enquanto via as árvores da pintura se moverem, como se estivessem vivas. A silhueta virou a cabeça, agora olhando diretamente para mim. Não pensei duas vezes e corri para o meu quarto, trancando a porta. No dia seguinte, decidi remover o quadro. Quando tentei tirá-lo da parede, percebi que estava preso de uma maneira que parecia impossível. Era como se a moldura fosse parte da parede. Chamei um marceneiro, que tentou desmontá-lo, mas, assim que tocou na moldura, recuou, dizendo que sentia algo estranho, como um leve choque. Isso não é só um quadro, disse ele, nervoso, antes de ir embora. Naquela noite, o som de arranhões voltou, mas agora vinha diretamente da parede. Quando desci novamente, vi que a silhueta tinha saído completamente do caminho e estava na borda da pintura, como se prestes a atravessar o vidro. O ar da sala estava gelado, e um sussurro baixo e contínuo preenchia o ambiente, deixe-me sair. Corri para fora da casa e passei a noite no carro. No dia seguinte, cobri o quadro com um lençol e decidi vender a propriedade. Desde então, nunca mais voltei àquela casa, mas, às vezes, quando vejo reflexos em janelas ou espelhos, sinto que a silhueta ainda me observa, esperando o momento certo para sair completamente da pintura. História 8, o relógio da sala. Quando comprei a casa antiga, ela veio com todos os móveis, incluindo um imenso relógio de pêndulo na sala de estar. Ele era magnífico, com uma estrutura de madeira entalhada e um vidro embaçado que escondia o interior. O som do tic-tac ecoava pela casa, criando uma presença constante. O relógio, no entanto, tinha um detalhe peculiar: ele nunca estava certo. A cada manhã, os ponteiros estavam em posições diferentes, como se alguém os movesse durante a noite. No início, achei que fosse apenas um defeito. Contratei um relojoeiro para ajustar o mecanismo, mas ele não conseguiu encontrar nenhum problema. Está em perfeito estado, disse ele, com um tom que parecia duvidar de suas próprias palavras. Mas, parece que este relógio tem vontade própria. Rimos disso, mas suas palavras ficaram comigo. As coisas começaram a ficar estranhas na terceira noite. Acordei no meio da madrugada com o som do relógio mais alto do que o normal, o tic-tac reverberando pelas paredes do meu quarto. Levantei-me para verificar e percebi que os ponteiros estavam girando rapidamente, como se alguém estivesse mexendo neles com força. O pêndulo balançava em um ritmo irregular, quase frenético. Então, parou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi esmagador. Olhei mais de perto e percebi algo no vidro embaçado do relógio. Havia marcas de dedos do lado de dentro, como se alguém estivesse tentando sair. Recuei, com o coração disparado, e decidi ignorar o que tinha visto. Mas, na noite seguinte, acordei com o som de algo arranhando o vidro. Desci até a sala e vi o relógio parado, mas os arranhões continuavam, como se viessem de dentro. Foi então que notei algo que me gelou. O reflexo no vidro mostrava mais do que apenas a sala. Mostrava uma figura alta, de pé atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém.
Quando olhei novamente, o reflexo também havia desaparecido, mas as marcas de dedos estavam mais claras. No dia seguinte, decidi me livrar do relógio. Chamei uma equipe para removê-lo, mas, quando os trabalhadores tentaram levantá-lo, disseram que estava pesado demais, como se estivesse preso ao chão. Enquanto discutíamos o que fazer, um deles apontou para o vidro. "Tem algo se mexendo aí dentro", disse, com os olhos arregalados. Todos recuaram quando o pêndulo começou a balançar sozinho, lentamente, enquanto o som do tic-tac ecoava novamente. Sem alternativas, deixei o relógio onde estava. Aquela noite foi a pior. Por volta das 3 da manhã, o som do tic-tac ficou ensurdecedor, e eu ouvi uma voz baixa e rouca: "O tempo está acabando." Fiquei paralisado, incapaz de me mover, enquanto o pêndulo balançava mais rápido, e os ponteiros giravam em velocidade assustadora. Foi então que a porta do relógio se abriu sozinha. Não esperei para ver mais. Saí correndo da casa e passei o resto da noite no carro. No dia seguinte, vendi a casa, deixando o relógio exatamente onde estava. O novo proprietário nunca me perguntou sobre ele, e eu nunca mencionei nada. Mas, às vezes, ainda ouço o som do tic-tac nos meus sonhos, acompanhado por aquela voz, como se o relógio ainda estivesse contando o tempo, o meu tempo. História 9: O sótão silencioso. Quando me mudei para a casa antiga, sabia que ela tinha uma história. Os antigos proprietários a haviam abandonado abruptamente, deixando móveis, roupas e até utensílios de cozinha para trás. Era como se tivessem saído às pressas, e ninguém sabia ao certo o motivo. A casa era enorme, com um sótão que, desde o primeiro dia, parecia chamar minha atenção. A porta do sótão ficava no final do corredor do segundo andar, uma porta de madeira escura com uma fechadura enferrujada. Durante a mudança, notei que ela estava trancada. Quando perguntei ao proprietário sobre isso, ele disse apenas: "Não se preocupe com o sótão. É melhor mantê-lo fechado." Tentei ignorar a curiosidade, mas o silêncio daquela porta parecia me observar. Na primeira noite na casa, enquanto tentava dormir, ouvi um som baixo e contínuo. Era como um leve arranhar, vindo de cima. O vento? Talvez. Mas a ideia não me deixava tranquilo. Subi até o corredor, parando em frente à porta do sótão. Coloquei meu ouvido contra a madeira, tentando ouvir melhor. Foi então que ouvi algo que fez meu sangue gelar, um leve sussurro, quase imperceptível, vindo do outro lado. "Está aí?" disse a voz. Recuei rapidamente, trancando a porta do meu quarto. Passei a noite acordado, ouvindo os mesmos arranhões, e ocasionalmente, algo que soava como passos lentos e leves no teto. Na manhã seguinte, decidi que precisava abrir o sótão. Passei o dia procurando por uma chave mestra e, no final da tarde, encontrei uma no porão. Com a chave em mãos, esperei até o anoitecer, quando a casa estava imersa no silêncio. Subi até a porta, o coração batendo forte. A fechadura girou com um estalo alto, e a porta se abriu lentamente, revelando uma escadaria que levava à escuridão. O cheiro de mofo e algo metálico me atingiu imediatamente. Peguei uma lanterna e subi, cada degrau rangendo sob meu peso. O sótão era espaçoso, mas estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço no centro, virada para a janela. O ar era mais frio ali em cima, e minha respiração saía em nuvens visíveis. Quando me aproximei da cadeira, percebi algo estranho e marcas no chão, como se ela tivesse sido arrastada repetidamente de um lado para o outro. A janela estava coberta de poeira, mas, por trás dela, vi algo que me fez congelar. Refletido no vidro, havia uma figura sentada na cadeira, uma silhueta alta, magra, com olhos brilhando em um tom pálido. Virei-me rapidamente, mas a cadeira estava vazia. A figura havia desaparecido. Senti uma corrente de ar frio passar por mim, e a cadeira começou a balançar lentamente, o render preenchendo o silêncio. Corri para fora do sótão, trancando a porta atrás de mim.
Mas naquela noite, o silêncio da casa foi substituído por sons que vinham de cima, passos, risadas baixas e arranhões que pareciam atravessar o teto. Passei a noite toda sentado na sala, incapaz de voltar para o segundo andar. No dia seguinte, chamei um especialista para selar o sótão. Ele trabalhou por horas, mas, enquanto selava a porta, olhou para mim e disse: "Você ouviu, não é? Algumas coisas não querem ser esquecidas." Desde então, o sótão permanece trancado, mas, às vezes, sinto que algo ainda se move lá em cima. E, em noites mais silenciosas, ouço a cadeira de balanço render, como se a presença lá dentro ainda estivesse esperando por alguém que tenha coragem de voltar. História 10: O sussurro no poço. Minha avó sempre dizia que algumas coisas na fazenda deviam ser respeitadas. O poço velho, que ficava no fundo do terreno, era uma delas. Não chegue perto dele depois do anoitecer, ela alertava, mas nunca explicava o porquê. Quando criança, aquelas palavras me assustavam, mas à medida que cresci, passei a ignorá-las, achando que era apenas mais uma superstição. No entanto, na última vez que visitei a fazenda, entendi que o aviso dela era muito mais do que isso. Era verão, e eu tinha decidido passar alguns dias com minha avó para ajudar nos trabalhos do campo. Durante o dia, o poço parecia inofensivo, coberto de musgo e com uma corda antiga pendurada, balançando levemente ao vento. Ainda assim, mesmo sob o sol brilhante, o ar ao redor dele parecia mais frio, e o silêncio ali era diferente, pesado. Na terceira noite, acordei com um som estranho. Era baixo e contínuo, algo entre um lamento e um sussurro. Olhei para o relógio, eram 3 da manhã. O som vinha de fora, na direção do poço. Minha curiosidade me venceu. Peguei uma lanterna e saí pela porta dos fundos, sentindo o ar frio da madrugada em contraste com o calor sufocante do quarto. O som ficou mais alto conforme me aproximava. Ele parecia se misturar ao vento, mas havia algo inconfundivelmente humano naquilo. Quando cheguei ao poço, iluminei o fundo com a lanterna. Tudo o que vi foi escuridão, mas o som ficou mais claro. Eram palavras agora, ditas em um tom baixo e arrastado: "Ajude-me." Recuei imediatamente, com um arrepio percorrendo meu corpo. Tropecei em uma raiz e quase caí, mas continuei iluminando o poço, tentando entender o que estava acontecendo. As palavras se repetiram, mais insistentes: "Ajude-me", e a corda do poço começou a balançar, sem vento algum, como se alguém estivesse puxando-a de dentro. O pânico tomou conta de mim, e corri de volta para casa. Na manhã seguinte, contei o que aconteceu à minha avó. Ela ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos no horizonte. Finalmente, disse: "E seu tio também ouviu essas vozes, muitos anos atrás. Ele acreditava que havia alguém lá embaixo, preso, esperando ajuda." Ela parou, a voz tremendo. Ele desceu para investigar, e nunca voltou. O dia passou em um borrão, mas, à noite, o som voltou. Era mais alto e claro, como se estivesse dentro da casa. Peguei a lanterna novamente, dessa vez decidido a acabar com aquilo. Voltei ao poço, segurando um pedaço de corda extra. Quando iluminei o fundo, vi algo que me fez congelar, uma mão pálida e fina, esticada para cima, como se estivesse tentando alcançar a borda. "Ajude-me", me disse a voz, agora soando quase desesperada. Contra todos os instintos, joguei a corda, esperando que alguém a pegasse. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, a corda foi puxada com força, quase me jogando dentro do poço. Soltei-a imediatamente, e um grito gutural ecoou do fundo, fazendo os pássaros na floresta próxima voarem assustados. Acordei minha avó e contei o que aconteceu. Ela me olhou com olhos cheios de medo. "Vamos selar o poço amanhã." Na manhã seguinte, contratamos um pedreiro para fechar o poço com concreto. Ele parecia relutante, dizendo que havia algo estranho ali, mas fez o trabalho mesmo assim. Desde então,
As noites na fazenda ficaram mais tranquilas, mas, de vez em quando, ainda ouço aquele sussurro em meus sonhos. Ajude-me, e ele diz, como um eco que nunca desaparece completamente. Se chegou até aqui, é porque o mistério te prendeu. Então, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para acompanhar cada nova história. Obrigado por assistir e até o próximo terror.